O Salmo 91 é para milhões de pessoas um refúgio espiritual em tempos de angústia e incerteza. Ele é recitado como uma oração de proteção, um amparo diante do medo e das adversidades da vida. No entanto, quando olhamos mais profundamente, percebemos que o Salmo 91 também é um código espiritual de prosperidade e sucesso. Uma chave que abre não apenas a proteção contra perigos visíveis e invisíveis, mas também um caminho seguro para viver em abundância. Logo no primeiro versículo, encontramos uma revelação poderosa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Habitar nesse lugar secreto é viver num estado de confiança plena, em que o medo não governa, a ansiedade não domina e a autossabotagem não encontra espaço. É aprender a andar sob a sombra de uma presença que dá segurança em cada passo. Napoleon Hill, ao estudar os homens mais prósperos de sua época, descobriu que a verdadeira prosperidade sempre nasce da fé. Ele dizia que a fé é a força criadora capaz de blindar a mente contra o fracasso. Joseph Murphy, por sua vez, ensinava que o subconsciente, quando alimentado pela fé, se torna um poderoso escudo que repele fracasso e atrai abundância. Juntos, esses dois mestres nos mostram que prosperidade não é apenas uma questão de esforço, mas de criar um estado mental e espiritual protegido, em que o medo não encontra espaço. Podemos imaginar esse princípio com uma analogia simples. Assim como um guerreiro que entra em batalha protegido por um escudo invisível se move com coragem, confiança e clareza, aquele que internaliza o Salmo 91 e caminha sob seus princípios também cria uma atmosfera mental e espiritual que favorece riqueza e sucesso. Esse escudo não é apenas proteção contra perdas, mas também uma energia de atração, clareza e expansão. Prosperar, então, não é simplesmente acumular bens, mas aprender a caminhar com confiança, sabendo que existe uma proteção invisível sustentando cada passo. É sobre isso que vamos refletir nesta jornada. Como o Salmo 91, aliado aos princípios de Napoleon Hill e Joseph Murphy, se torna um verdadeiro escudo divino de riqueza e sucesso. O primeiro inimigo da prosperidade, o medo. O Salmo 91 traz uma declaração que ressoa profundamente: não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia. Esse versículo revela um dos maiores segredos da prosperidade: a liberdade do medo. Não se trata apenas de afastar perigos externos, mas de vencer as batalhas internas que aprisionam a mente e o coração. O medo é um dos mais poderosos inimigos da prosperidade porque age de forma silenciosa. Ele raramente se apresenta como pânico evidente. Geralmente aparece disfarçado em formas sutis: insegurança, excesso de cautela, procrastinação, desculpas, dúvida. Quantos sonhos já foram adiados com a justificativa de que não era o momento certo? Quantas oportunidades foram desperdiçadas porque alguém pensou que não estava pronto? Napoleon Hill dedicou parte de sua obra a estudar os 6 fantasmas do medo: o medo da pobreza, da crítica, da doença, da perda do amor, da velhice e da morte. Entre todos eles, o medo da pobreza é o mais devastador para quem deseja prosperar. Ele impede decisões ousadas, paralisa iniciativas e mantém milhões de pessoas em trabalhos e condições que não refletem seu verdadeiro potencial. O medo da crítica também é cruel, pois leva muitos a desistirem de projetos antes mesmo de começarem, preocupados demais com o julgamento alheio. Joseph Murphy, em O Poder do Subconsciente, mostra como esse inimigo se instala. O subconsciente é como um servo fiel que aceita como verdade tudo aquilo que é repetido com emoção. Quando uma pessoa diante de um desafio diz a si mesma vai dar errado ou eu não consigo, sua mente inconsciente registra esse padrão. Com o tempo, essas ideias tornam-se verdades internas e a pessoa passa a viver como se fosse incapaz de mudar sua realidade. O medo é também um sabotador silencioso porque se apresenta como prudência. Quantas vezes alguém deixou de empreender, de investir, de mudar de carreira, acreditando estar sendo racional,
quando na verdade estava apenas obedecendo ao comando oculto do medo. Ele veste máscaras convincentes e se esconde atrás de argumentos aparentemente lógicos, mas sua consequência é sempre a mesma: paralisia e estagnação. Podemos imaginar esse mecanismo com a imagem de um carro potente, cheio de combustível, com o motor ligado. O motorista pisa no acelerador, o barulho é alto, mas o carro não sai do lugar. A razão? O freio de mão está puxado. O medo é esse freio de mão invisível. A pessoa faz esforço, gasta energia, mas não avança. Vive cansada, frustrada, acreditando que o problema está nas circunstâncias, quando na verdade é algo interno que a impede de fluir. A neurociência confirma essa realidade espiritual. Quando sentimos medo, nosso cérebro ativa a amígdala, responsável pela resposta de luta ou fuga. Essa ativação, quando constante, mantém o corpo em alerta, liberando hormônios como cortisol e adrenalina. Em pequenas doses, o medo é útil, pois nos protege de perigos reais. Mas, em excesso, ele se transforma em um estado permanente de tensão. Isso consome energia vital, prejudica a clareza mental e torna a tomada de decisões muito mais difícil. É por isso que muitas pessoas dizem sentir-se cansadas, mesmo sem ter feito esforço físico. Elas estão drenadas pelo medo invisível que mantém o organismo em estado de alerta. O Salmo 91 nos lembra que não precisamos viver sob esse domínio. Não temerás é mais do que uma ordem, é uma promessa. Quem habita no esconderijo do Altíssimo aprende a confiar em uma proteção superior, a caminhar com coragem, mesmo quando os ventos sopram contra. Essa confiança reduz o espaço do medo, porque a mente passa a repousar em algo maior do que as circunstâncias. Na prática, isso significa que diante de decisões financeiras, profissionais ou pessoais, é preciso escolher conscientemente alimentar a fé em vez do medo. Napoleon Hill dizia que a ação é o antídoto do medo. Em outras palavras, o medo se dissolve quando você decide avançar, mesmo que em pequenos passos. Não é necessário eliminar completamente o medo para agir. É necessário agir para que o medo perca força. Exemplos da vida real ilustram esse princípio. Quantos empreendedores bem-sucedidos começaram seus negócios em meio a crises? Muitos confessam que sentiram medo, mas não permitiram que ele ditasse suas escolhas. O mesmo acontece em histórias de pessoas que decidiram estudar novamente após anos afastadas da educação ou que mudaram de profissão depois de muito tempo na mesma carreira. O medo estava presente, mas a decisão de avançar, apoiada em fé, abriu portas que antes pareciam impossíveis. Joseph Murphy ensinava que uma das formas mais eficazes de reprogramar o subconsciente é usar a repetição de palavras com emoção. É por isso que o Salmo 91 é tão poderoso quando recitado com fé. Ao declarar diariamente, "Não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia", você grava no subconsciente uma nova verdade. Você não é refém do medo. Essa prática, repetida com intenção, funciona como um exercício espiritual e mental de blindagem contra as forças invisíveis que tentam paralisar. Há uma sabedoria prática aqui. Cada vez que você sentir medo diante de uma decisão importante, ao invés de recuar, use esse momento como oportunidade de reafirmar sua fé. Respire fundo, declare a palavra de proteção do Salmo 91 e dê o passo que o medo tenta impedir. Com o tempo, sua mente aprende um novo padrão: coragem no lugar da paralisia. O medo sempre tentará se infiltrar, mas a diferença está em como você escolhe reagir. Habitar no esconderijo do Altíssimo significa viver em um estado de confiança que supera o pânico coletivo, a ansiedade das notícias e o peso das incertezas. Quem confia na proteção divina encontra clareza para decidir e coragem para agir. O Salmo 91 nos lembra que prosperar não é apenas acumular riqueza, mas aprender a caminhar com confiança, sem ser escravizado pelo medo. O sucesso verdadeiro nasce quando a mente é liberta da paralisia invisível e passa a se mover em direção ao propósito com fé e disciplina. O poder do Salmo 91, na reprogramação do subconsciente, Joseph Murphy
dedicou sua vida a ensinar que o subconsciente é como um campo fértil. Tudo aquilo que nele for plantado, com emoção e repetição, inevitavelmente germinará. Se as sementes forem de medo, fracasso ou dúvida, os frutos serão escassez e limitação. Mas se as sementes forem de fé, confiança e abundância, a colheita será de prosperidade e plenitude. O Salmo 91, quando recitado e internalizado, funciona como uma dessas sementes poderosas. Ele não é apenas um conjunto de palavras, mas uma programação espiritual capaz de influenciar diretamente o subconsciente. Quando você declara: "Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará", está gravando no mais profundo da sua mente a convicção de que não caminha sozinho, de que há uma proteção constante guiando suas escolhas e afastando perigos invisíveis. Napoleon Hill já havia antecipado essa ideia em sua obra clássica, quando afirmou que tudo aquilo que a mente humana pode conceber e acreditar, pode alcançar. Conceber é imaginar, acreditar é aceitar no subconsciente como verdade. E o que acontece quando repetimos diariamente as promessas do Salmo 91? Estamos justamente ensinando ao subconsciente a acreditar que vivemos debaixo de um escudo invisível que repele fracasso e atrai sucesso. A ciência contemporânea reforça essa visão. Diversos estudos na área da neurociência mostram que práticas de oração, afirmações positivas e meditação reduzem os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e aumentam a clareza de raciocínio. Isso significa que recitar o Salmo 91 não é apenas um ato de devoção, mas também uma forma de reorganizar o funcionamento mental, criando condições para decisões mais equilibradas e eficazes. Muitos se surpreendem ao descobrir que grande parte dos erros financeiros e profissionais não acontecem por falta de conhecimento, mas por decisões tomadas em estados emocionais de medo, ansiedade ou desespero. Uma mente agitada raramente enxerga oportunidades. Uma mente em paz, blindada pela confiança espiritual, consegue perceber caminhos que antes estavam ocultos. O Salmo 91 atua exatamente nesse ponto. Ele cria uma atmosfera mental e espiritual de proteção, onde a ansiedade perde força e a clareza de pensamento se expande. Joseph Murphy explicava que, ao alimentar o subconsciente com imagens de fé, você orienta sua vida para caminhos de segurança e crescimento. O contrário também é verdadeiro. Quem repete constantemente frases de derrota, como "nunca vai dar certo", está programando o subconsciente para confirmar essa expectativa. Pense no subconsciente como um piloto automático de avião. Se você programá-lo para uma rota de escassez, ele levará sua vida para lá, mesmo que conscientemente você deseje prosperar. Mas, se você altera a programação e estabelece uma rota de proteção e abundância, todo o sistema se ajusta para conduzi-lo nesse novo caminho. O Salmo 91 é justamente esse código de programação, que reorienta o subconsciente para viver em confiança e segurança. Na prática, isso significa transformar a recitação do Salmo em um ritual diário de blindagem mental. Imagine alguém que inicia o dia de trabalho declarando: "1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido." Essa pessoa começa o dia afirmando não apenas uma proteção contra perigos físicos, mas também contra fracassos, distrações e pensamentos sabotadores. Isso muda a forma como enfrenta os desafios ao longo das horas seguintes. Um empresário, por exemplo, ao se deparar com uma crise econômica, pode se desesperar e tomar decisões precipitadas se sua mente estiver vulnerável. Mas, se sua consciência estiver impregnada pelas promessas do Salmo 91, ele enxergará a crise não como sentença final, mas como oportunidade de crescimento. Sua mente estará calma e sua intuição, mais aguçada, será capaz de identificar oportunidades que outros não percebem. Essa mudança não é apenas teórica. Inúmeras pessoas relatam que, ao fazer da recitação do Salmo 91 um hábito diário, passaram a experimentar uma confiança renovada. Decisões antes tomadas com medo começaram a ser substituídas por escolhas feitas com clareza e coragem.
Profissionais que enfrentavam ambientes de incerteza encontraram serenidade para avançar. Famílias que viviam ansiosas por questões financeiras experimentaram uma nova sensação de segurança, mesmo diante de desafios. Napoleon Hill destacava que a mente precisa ser disciplinada, pois pensamentos soltos e desordenados são como um campo abandonado, onde ervas daninhas crescem sem controle. O Salmo 91, repetido com fé, é como o agricultor que cultiva seu campo diariamente, plantando sementes de confiança e arrancando ervas de medo. Joseph Murphy acrescentaria que não basta recitar mecanicamente. É preciso unir emoção às palavras. Quando você declara o Salmo 91 com sentimento, com a certeza de que aquilo é real, está gravando profundamente no subconsciente. Essa gravação emocional é o que transforma a oração em código ativo de prosperidade. A aplicação prática é simples, mas poderosa. Recite o Salmo 91 em voz alta antes de iniciar o seu dia. Faça isso como quem veste uma armadura invisível. Permita que cada palavra impregne sua mente com a certeza de que está protegido, guiado e preparado para prosperar. Esse ritual diário não só fortalece sua espiritualidade, mas também reorganiza sua estrutura mental, tornando você mais resiliente, criativo e focado. O subconsciente não distingue entre o real e o imaginado. Por isso, quando você declara com fé as promessas do Salmo 91, sua mente começa a viver como se já estivesse nesse estado de proteção. Isso cria um campo vibracional que atrai experiências alinhadas a essa confiança. Pessoas, ideias e oportunidades surgem como resposta a esse novo padrão mental e espiritual. O poder do Salmo 91 na reprogramação do subconsciente é justamente esse: ensinar a mente a descansar, a confiar e a agir a partir de um estado de proteção. E uma mente protegida se torna naturalmente mais próspera, porque não se deixa dominar pelo medo nem pela ansiedade. A revelação contra-intuitiva. Prosperidade não é sorte, é proteção espiritual e mental. Muitas pessoas olham para quem prospera e imediatamente concluem: foi sorte. Esse pensamento é comum, mas superficial. Ele ignora o que existe nos bastidores da vida próspera: fé, disciplina mental, hábitos consistentes e, acima de tudo, uma proteção espiritual que sustenta a caminhada. O Salmo 91 ilumina esse princípio com uma das passagens mais fortes: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Esse versículo não descreve apenas uma proteção contra inimigos físicos, mas também contra o caos emocional, mental e espiritual que derruba tantas pessoas em tempos de crise. A vida é cheia de tempestades, crises financeiras, problemas familiares, doenças inesperadas, desemprego, instabilidade política e social. Diante desses cenários, muitos se desesperam, se desorganizam e perdem completamente o rumo. Outros, no entanto, parecem atravessar as mesmas tempestades com firmeza, mantendo equilíbrio e até encontrando oportunidades em meio ao caos. Qual é a diferença? Não é sorte, é proteção espiritual e mental. Napoleon Hill observou esse fenômeno ao estudar homens e mulheres de sucesso. Ele descobriu que pessoas prósperas têm algo em comum: uma mente blindada pela fé. Mesmo quando tudo ao redor parecia desmoronar, elas não se deixavam arrastar pelo pânico coletivo. Essa blindagem interna lhes permitia enxergar oportunidades que a maioria não conseguia perceber. Podemos imaginar isso com a imagem simples de um guarda-chuva. Em uma tempestade todos se molham, mas aquele que carrega um guarda-chuva caminha firme, protegido. O guarda-chuva não muda a tempestade, mas muda a experiência de quem atravessa por ela. O Salmo 91 é esse guarda-chuva espiritual. Ele não promete ausência de desafios, mas assegura que, mesmo quando o mundo ao redor desaba, você pode atravessar protegido, firme e confiante. Joseph Murphy explica isso em termos do subconsciente. Quando você alimenta sua mente com medo, ela projeta insegurança, ansiedade e fracasso. Quando você alimenta com fé, especialmente por meio da recitação de textos como o Salmo 91, cria uma convicção interior
que repele a negatividade. Essa convicção funciona como um escudo vibracional. Em meio à crise, enquanto muitos veem apenas ameaças, você enxerga caminhos, soluções e possibilidades. Prosperidade, então, não é um acaso. É resultado de uma postura interna que nasce da proteção espiritual e mental. A pessoa que confia no escudo do Altíssimo não se deixa derrubar pelas quedas que atingem milhares ao seu redor. Ela permanece em pé porque sua base está além das circunstâncias. Essa revelação pode parecer contra-intuitiva, porque o mundo ensina que prosperar depende apenas de esforço, horas de trabalho ou inteligência. Esses elementos são importantes, mas não suficientes. Sem a blindagem espiritual e mental, o esforço pode se perder em decisões precipitadas, em ansiedade paralisante ou em falta de clareza. Prosperidade verdadeira exige esforço sustentado por fé e disciplina mental. Exemplos da vida prática confirmam isso. Em períodos de crise econômica, muitas empresas fecham, mas algumas crescem. A diferença não está apenas na gestão ou no mercado, mas na mentalidade de quem conduz. Líderes que caminham com confiança, sustentados por fé e visão clara, conseguem atravessar cenários turbulentos sem se deixar dominar pelo pânico. Eles percebem oportunidades que outros ignoram. O Salmo 91 garante exatamente isso. Não significa que você não verá dificuldades, mas que elas não terão poder de destruí-lo. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Esse não é um chamado para negar a realidade, mas para lembrar que existe uma dimensão de proteção que transcende as circunstâncias. Napoleon Hill dizia que a fé transforma a adversidade em semente de oportunidade. Esse princípio se conecta diretamente ao Salmo 91. Quando todos ao redor desmoronam, aquele que está protegido pela fé vê na adversidade um terreno fértil para plantar novas ideias, negócios e relacionamentos. Ele permanece de pé, enquanto outros se rendem ao desespero. Esse princípio também encontra respaldo na ciência. Estudos mostram que pessoas com práticas espirituais e fé ativa têm mais resiliência psicológica. Elas sofrem menos os impactos do estresse, tomam decisões mais equilibradas e mantêm foco em objetivos de longo prazo, mesmo diante de pressões intensas. Isso não é sorte, é fruto da blindagem mental e emocional criada pela fé. A prosperidade, portanto, não deve ser entendida apenas como acúmulo de bens, mas como a capacidade de permanecer firme, protegido e produtivo em qualquer cenário. Essa proteção interior garante estabilidade emocional, clareza de visão e coragem para agir. É esse estado de espírito que transforma esforço em resultados consistentes. A revelação contra-intuitiva é esta: prosperidade não nasce de sorte, mas de uma proteção espiritual e mental que fortalece a pessoa diante da vida. Quando você caminha com o escudo do Salmo 91, as crises não o destroem, os medos não o paralisam e as críticas não o derrubam. Você segue em frente porque sua confiança não está em circunstâncias externas, mas na certeza de que existe uma sombra protetora sobre a sua vida. Como ativar o escudo divino para riqueza e sucesso? Até aqui, vimos que o Salmo 91 é mais do que uma oração de proteção. Ele é um código espiritual e mental de prosperidade, capaz de blindar a mente contra o medo, reprogramar o subconsciente e sustentar a confiança mesmo em tempos de crise. Mas surge uma pergunta inevitável: como ativar, de forma prática, esse escudo divino na vida cotidiana? A resposta está na união de 3 elementos: fé, pensamento disciplinado e ação persistente. Essa tríade, quando praticada de forma consciente, cria uma atmosfera mental e espiritual que atrai abundância e mantém a estabilidade mesmo diante das adversidades. O primeiro passo: orar o Salmo 91 como blindagem mental. Recitar o Salmo 91 diariamente não é apenas repetir palavras. É um ato de impregnar a mente com imagens de proteção, confiança e vitória. Joseph Murphy explicava que o subconsciente aceita como verdade tudo o que é repetido com emoção.
Isso significa que, ao declarar em voz alta as promessas do Salmo 91, você grava profundamente no subconsciente a convicção de que está protegido e destinado a prosperar. Esse ato se torna ainda mais poderoso quando feito em momentos estratégicos do dia. Ao acordar, por exemplo, a mente está em estado mais receptivo entre a vigília e o sono, o que facilita a gravação de novas crenças. Ao declarar o Salmo 91 nesse momento, você inicia o dia com uma mentalidade blindada. Antes de dormir, a repetição também é eficaz, pois o subconsciente processa as últimas informações recebidas durante o sono. Essa prática não significa negar os desafios da vida, mas enfrentá-los com a consciência de que você não está sozinho. É como vestir uma armadura invisível antes de entrar no campo de batalha diário. O segundo passo, definir um propósito claro. Napoleon Hill repetia em seus ensinamentos que prosperidade não acontece por acaso. Ela exige propósito definido. Pessoas sem clareza de propósito dispersam energia, perdem tempo e permitem que o medo tome o controle. Por outro lado, quem tem um objetivo claro consegue alinhar pensamentos, palavras e ações em uma mesma direção. Esse propósito funciona como um farol. Mesmo em meio às tempestades, ele aponta o caminho. Sem esse farol, qualquer vento de incerteza desvia a rota. O Salmo 91 reforça essa ideia quando afirma que quem habita no esconderijo do Altíssimo encontra descanso. Esse descanso não é passividade, mas clareza. Quem tem propósito definido e se refugia na confiança divina não se deixa abalar pelas distrações externas. Definir um propósito exige reflexão e honestidade. Pergunte-se: o que eu realmente desejo construir? Qual legado quero deixar? O que representa prosperidade para mim? Quando essas respostas ficam claras, a mente ganha foco e a energia se concentra em um caminho específico. O terceiro passo: executar ações consistentes alinhadas ao objetivo. Nenhuma oração é completa sem ação correspondente. Tiago já dizia que a fé sem obras é morta. Napoleon Hill reforça essa ideia ao afirmar que a ação é a ponte entre sonhos e realizações. O escudo divino do Salmo 91 não substitui o esforço humano, ele o potencializa. Isso significa que, para cada oração feita, é necessário dar passos concretos em direção àquilo que foi pedido. Se você ora por prosperidade financeira, suas ações precisam incluir organização de gastos, planejamento e busca de novas fontes de renda. Se ora por um novo relacionamento saudável, suas ações precisam incluir abrir espaço para conhecer novas pessoas, cuidar de si mesmo e estar disposto a crescer emocionalmente. A consistência é essencial. Não basta uma grande ação esporádica. São os pequenos passos diários, mantidos com disciplina, que constroem a base da prosperidade. Assim como um agricultor que planta, rega e protege sua lavoura dia após dia, quem deseja prosperar precisa nutrir sua jornada com ações constantes. O poder do testemunho de fé em meio à crise. Histórias de pessoas que prosperaram em meio a crises ilustram bem como o escudo do Salmo 91 se manifesta na prática. Empreendedores que enfrentaram falências, mas se reergueram com ainda mais força. Famílias que atravessaram períodos de escassez, mas mantiveram sua confiança em Deus e encontraram soluções criativas. O padrão em comum é sempre o mesmo: oração diária, propósito definido e ações consistentes. Essas pessoas não apenas sobreviveram às crises, mas prosperaram porque ativaram a blindagem espiritual e mental que o Salmo 91 oferece. Neurociência e espiritualidade em sintonia. Bruce Lipton demonstrou que nossos estados emocionais influenciam diretamente nossa biologia. Emoções de medo e estresse mantêm o corpo em alerta, comprometendo saúde e clareza mental. Emoções de fé e confiança, por outro lado, ativam genes de expansão, fortalecendo corpo e mente. Quando você recita o Salmo 91 com fé, define um propósito e age consistentemente, está enviando sinais poderosos ao corpo e ao ambiente. Sua biologia responde com equilíbrio, sua mente ganha clareza e seu ambiente passa a refletir essa nova postura.
O método prático em 3 passos. Para tornar esse processo aplicável, podemos resumi-lo em um método simples: orar o Salmo 91 diariamente com intenção de blindagem mental. Fazer disso um ritual pela manhã e à noite. Definir um propósito claro. Escrevê-lo, visualizá-lo e mantê-lo como guia em todas as decisões. Executar 3 ações consistentes alinhadas ao objetivo. Pequenos passos diários que confirmam a fé com obras. Esse método cria um ciclo virtuoso. A oração fortalece a fé, o propósito dá direção e a ação materializa. Juntos, eles ativam o escudo divino para riqueza e sucesso, protegendo contra distrações, fracassos e medos. Ativar o escudo do Salmo 91 não significa viver uma vida sem desafios. Significa enfrentar cada desafio com confiança, protegido por uma atmosfera de fé e clareza. Significa saber que, mesmo em meio a crises, existe uma força invisível sustentando cada passo. É essa proteção que transforma esforço em prosperidade, sonhos em realizações e vida em legado. Olhando para toda a jornada que percorremos, fica claro que o Salmo 91 é muito mais do que uma oração de consolo ou de proteção contra perigos visíveis. Ele é um verdadeiro código espiritual e mental de prosperidade, uma chave que nos ensina como viver blindados diante dos medos, fortalecidos em meio às crises e abertos para receber abundância de forma duradoura. Vimos que o primeiro inimigo da prosperidade é o medo. Ele paralisa, disfarça-se de prudência e faz com que pessoas adiem sonhos e desistam de oportunidades. O Salmo 91, ao declarar: "Não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia", nos mostra que é possível viver livres desse domínio. O segundo ponto foi compreender o poder do Salmo 91 na reprogramação do subconsciente. Joseph Murphy demonstrou que o subconsciente aceita qualquer ideia repetida com emoção. Isso significa que, ao recitar diariamente o Salmo, impregnamos a mente com confiança e proteção, criando um estado interno que repele fracasso e atrai prosperidade. A terceira revelação foi entender que prosperidade não é sorte, mas proteção espiritual e mental. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Esse versículo nos lembra que crises podem derrubar muitos, mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo permanece de pé. Napoleon Hill reforçava que fé e disciplina mental transformam adversidade em oportunidade. Por fim, refletimos sobre como ativar esse escudo divino. Prosperidade não é resultado apenas de orações, nem apenas de esforço. Ela nasce da união de 3 elementos: fé, pensamento disciplinado e ação persistente. Oração diária do Salmo 91, propósito definido e ações consistentes formam o tripé que sustenta uma vida de sucesso verdadeiro. Bruce Lipton, com a ciência da epigenética, mostrou que nossos estados emocionais moldam nossa biologia. Quando cultivamos fé e confiança, ativamos a expansão em nosso corpo e mente. Neville Goddard lembrava que viver internamente a realidade desejada é a chave para vê-la manifestada no mundo externo. Assim, compreendemos que riqueza sem proteção espiritual é instável, mas prosperidade com fé é duradoura. O Salmo 91 é esse escudo invisível que sustenta o caminho da abundância. A frase que resume essa mensagem é simples e profunda. O verdadeiro segredo do sucesso não é apenas conquistar, mas permanecer protegido pelo escudo divino do Salmo 91. Encerramento do canal. Se esta mensagem trouxe clareza e fortalecimento para a sua vida, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa conhecer o poder do Salmo 91 como escudo de prosperidade e sucesso. Inscreva-se no canal para receber mais ensinamentos inspirados em Napoleon Hill, Joseph Murphy, Neville Goddard e outros grandes mestres que mostram como unir espiritualidade, fé e prática para transformar sua vida. Deixe o seu like. Isso ajuda esta mensagem a alcançar mais pessoas e fortalece nossa comunidade. E ative o sininho para ser avisado sempre que novos vídeos forem publicados. Aqui você encontra um espaço de inspiração, proteção
e prosperidade. Caminhe conosco nessa jornada e lembre-se: a verdadeira riqueza começa no coração cheio de fé e se manifesta em cada passo guiado pelo escudo divino do Salmo 91.